Você cresceu acreditando que o açúcar é inofensivo, mas isso não foi um erro, foi uma estratégia. Veja o que a indústria não quer que você descubra ao ficar 30 dias sem ele. Fala aí, manos e manas, você sabia que em apenas 30 dias sem açúcar, seu corpo pode mudar completamente? Você perde peso sem esforço, sua pele rejuvenesce, sua energia triplica e até sua mente fica mais afiada. Parece mentira? Então se prepara, porque hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece quando você elimina o açúcar da sua vida. E por que isso pode ser a melhor decisão que você vai tomar. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Os malefícios do açúcar, para saber se realmente vale a pena ficar sem consumir, como a indústria e a mídia te enganam, e a reação do seu corpo durante o processo de parar de consumir. Um dos alimentos mais comuns da atualidade, o açúcar. Tudo o que o contém parece um paraíso de sabor e felicidade. Mas isso é só uma ilusão, extremamente bem disfarçada pela indústria e pela mídia. Afinal, os alimentos mais vendidos do mundo contêm o nosso querido açúcar. E o pior disso tudo é que você já deve estar tão acostumado com ele que nem percebe o quanto ele te afeta. Malefícios do açúcar. Ele desliga genes ligados à longevidade. Genes, para quem não lembra, é uma parte do DNA. Estudos mostram que o excesso de açúcar pode desativar genes associados à reparação celular e à longevidade. Cortando o açúcar, esses genes voltam a funcionar melhor, ajudando o corpo a se regenerar. O açúcar vicia de forma parecida com drogas pesadas. Em testes com ratos, o açúcar estimulou o cérebro de forma semelhante à cocaína, ativando intensamente os centros de prazer, especialmente a liberação de dopamina. Por isso, a abstinência pode ser tão difícil. Ou seja, ele é viciante justamente para você comprar mais, assim como drogas. Você tem noção de quão maluco é isso? O açúcar em excesso força o fígado a trabalhar dobrado, como acontece no consumo de álcool. Ao parar de comer açúcar, o fígado começa a se limpar e a armazenar menos gordura, assim diminuindo o risco de fígado gorduroso. Cortar açúcar melhora a saúde do intestino. Bactérias ruins no intestino se alimentam principalmente de açúcar. Sem ele, a microbiota intestinal, que é a população de bactérias do seu intestino, se reequilibra, o que melhora a digestão, a imunidade e até o humor. Abaixa seus níveis de testosterona. Sim, isso mesmo. O consumo excessivo te leva à queda da testosterona, o que é péssimo, principalmente para os homens, já que é hormônio masculino. Um estudo, publicado no Clinical Endocrinology, mostrou que, após a ingestão de 75 gramas de glicose, mais ou menos o equivalente a 2 latinhas de refrigerante, a testosterona dos participantes caiu em média 25% nas 3 horas seguintes. Ele afeta o colágeno da pele, ou seja, causa um envelhecimento precoce. O excesso de açúcar no sangue gera uma reação chamada glicação, que danifica o colágeno e a elastina. Esses dois são fundamentais para manter sua pele com um aspecto jovem. Resultado: pele mais flácida e mais rugas. Depois de um tempo sem açúcar, a tolerância à doçura muda totalmente. Alimentos que antes pareciam sem graça, tipo uma maçã ou uma cenoura, passam a parecer muito mais doces naturalmente, porque o paladar se desintoxica. Como a indústria e a mídia te enganam. O açúcar virou sinônimo de felicidade, e isso foi planejado. A mídia e a publicidade construíram, ao longo de décadas, a ideia de que momentos felizes sempre tem doce por perto. Aniversário, bolo. Fim de semana, sobremesa.
Estresse? Você merece um docinho. Isso não é coincidência. É uma associação emocional criada de propósito, para fazer você buscar o açúcar quando estiver cansado, triste ou querendo se sentir bem. O açúcar virou um reflexo automático de conforto. E a maioria das pessoas nem percebe que foi programada para isso. Essa indústria é tão gananciosa que usa personagens e cores para atrair crianças. Produtos cheios de açúcar vêm com personagens de desenhos, brindes, jogos e embalagens coloridas, criando hábitos desde cedo. Isso é marketing direto para o vício, feito com total intenção, e que vicia antes mesmo da criança ter consciência alimentar. Disfarçam o açúcar com nomes técnicos em rótulos. A indústria esconde o açúcar em rótulos, usando nomes como maltodextrina, xarope de milho, frutose, dextrose e outros. Às vezes, o produto tem 4 tipos de açúcar, diferentes somados, e o consumidor não percebe. Financiam pesquisas para confundir o público. Ou seja, quer dizer que se o alimento estiver na cara que está fazendo muito mal às pessoas, eles financiam pesquisas para culpar o sal ou a gordura. Isso já aconteceu e ainda acontece. Durante décadas, principalmente entre os anos 1960 e 2000, grandes empresas da indústria alimentícia financiaram pesquisas científicas que desviavam o foco do açúcar e colocavam a culpa na gordura ou outras coisas como principal vilã da saúde. Hoje, ainda acontece, só que com uma aparência de ciência confiável. A indústria alimentícia aprendeu a não mentir diretamente como antes. Agora, ela distorce, esconde ou molda a verdade usando a própria ciência como escudo. Veja como. Financiam estudos do jeito certo para eles. Em vez de dizer que o açúcar faz bem, eles bancam pesquisas com doses pequenas, contextos limitados ou prazos curtos, que dificilmente mostram um efeito negativo. Assim, não há evidência suficiente de que o açúcar faz mal nesse caso específico. Parece neutro, mas serve para gerar dúvida. Pagam especialistas para falar em nome deles. Médicos, nutricionistas e influenciadores recebem apoio financeiro para minimizar os danos do açúcar ou promover produtos açucarados como seguros com moderação. Como a fala vem de alguém de jaleco ou com autoridade, o público confia. Também, comerciais mostram doces como símbolo de felicidade, recompensa ou amor. Você merece, compartilhe alegria, e etc. Criam debates falsos para confundir. Ao financiar estudos que contradizem pesquisas sérias, criam um cenário em que há controvérsia científica. Isso enfraquece a confiança nas informações verdadeiras. Resultado? A pessoa pensa: ninguém sabe o que faz mal mesmo, e continua consumindo normalmente. Vendem produtos fitness ou naturais que são bombas de açúcar. Iogurtes, barrinhas de cereal, sucos e até granolas vendem a imagem de saudáveis. Mas muitas vezes tem tanto açúcar quanto um refrigerante. A palavra fit ou zero gordura é usada como cortina de fumaça. E tem muita gente que cai nesse papinho. Sistema educacional ou a falta dele. A escola raramente ensina sobre nutrição real e leitura de rótulos. A maioria das pessoas não entende como o açúcar age no corpo. Em muitas escolas, a merenda e a cantina são lotadas de produtos ultraprocessados com açúcar. Essa é a reação do seu corpo ao ficar 30 dias sem açúcar. Semana 1.
A retirada. Terá que lidar com abstinência, possivelmente tendo dores de cabeça, irritabilidade, cansaço e uma vontade absurda de comer doce. Nessa fase, não é incomum as oscilações de humor, que geram ansiedade e impaciência. Você dará início à desintoxicação. O fígado começa a processar o excesso de açúcar que está acumulado no corpo. Picos de energia e fadiga. Você pode se sentir meio bipolar no começo. Uma observação interessante: é nesse período que a maioria das pessoas desiste. Semana 2. O corpo começa a se adaptar. Nesta fase, você tem menos vontade de açúcar. A fissura começa a diminuir. Mais energia estável. Sem os picos de glicose, você sente menos crashes de energia. É possível notar uma melhora do sono, tendo um sono mais profundo e reparador. Sua pele começa a melhorar, tendo menos inflamação e oleosidade. Uma observação interessante desta fase é que seu intestino já começa a se reequilibrar, favorecendo as bactérias boas. Semana 3. Benefícios visíveis. Uma maior clareza mental. Foco e concentração melhoram nitidamente. Você tem uma redução de inchaço. O corpo perde retenção de líquidos, o que faz a barriga parecer mais seca. O paladar reseta. Frutas e vegetais começam a parecer muito mais doces e saborosos. Você também terá um humor mais estável, com menos irritação e mais sensação de bem-estar. Uma curiosidade dessa parte é que algumas pessoas relatam até diminuição de dores nas articulações, por conta da menor inflamação. Semana 4. Transformação completa. Você desenvolve um controle emocional. Você sente menos compulsão alimentar e maior autocontrole. É extremamente comum que haja uma perda de peso natural, sem esforço extra, por conta da redução de calorias vazias. Caloria vazia é basicamente, se você comer uma colher de açúcar, você estaria consumindo em média 50 calorias, o que equivale a 10 a 12 pratos cheios de alface. Você melhora sua pele, tendo uma pele mais firme e viçosa. A glicação, que é o envelhecimento da pele, diminui. O sistema imunológico é fortalecido. O corpo responde melhor a infecções e inflamações. E uma observação final: depois de 30 dias, muita gente se sente tão bem que decide continuar sem açúcar, ou adotar o consumo só em ocasiões especiais. Mas isso não significa que em todo aniversário, até de gente que você nem conhece, você vai comer doce, né? Se você tem dificuldade nesse desafio, estou deixando 2 links de afiliado aqui na descrição. Esses links são de 2 livros bons que eu achei na internet por um preço justo, e que podem te ajudar nesse desafio zero açúcar. Eliminar o açúcar por 30 dias pode parecer difícil no começo, mas os resultados falam por si. E o mais interessante, depois desse período, o açúcar deixa de ser uma necessidade e vira uma escolha consciente. Mas e você, conseguiria? A decisão é sua. Se sim, o seu corpo te agradeceria por cada dia dessa escolha. Esse foi o vídeo de hoje, manos e manas. Até mais.